para mim sempre uma alegria, uma honra poder estar aqui com vocês, poder rever a Fátima, a sua família, Amém. essa igreja. É para mim sempre uma alegria, uma honra muito grande. Nós já nos conhecemos há bastante tempo, né? E somos parentes, né? Inclusive a tua irmã, ela tem o nome da minha avó. A minha avó, a Itelvina, né? Então uma alegria muito grande. Amém. E eu venho aqui nessa noite para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia em Esdras, capítulo 7, nós vamos ler o versículo 10. Aleluia. Esdras 7:10. Eu quero, nessa noite, trazer até vocês aqui uma revelação. Quero trazer a vocês todos aqui uma chave que ela vai abrir os seus caminhos, vai mudar a sua sorte, vai te levar a patamares mais altos. Aleluia. Eu quero mostrar aqui dentro da palavra de Deus um segredo para a gente conquistar, um segredo para a gente crescer, um segredo para a gente vencer, um segredo para a gente melhorar de vida, um segredo para a gente estabelecer, né, a nossa vida da melhor maneira possível. Se eu fosse perguntar aqui, quem quer se dar bem na vida? Todo mundo vai dizer que sim. Quem quer ter um bom casamento, uma boa família? Quem quer ter um emprego? Quem quer poder ter uma formação? Quem gostaria de aprender um outro idioma? Quem gostaria de conquistar alguma coisa, construir, né? Conquistar uma casa, um carro, melhorar, né? Eu sei que todos que estão aqui têm esse desejo, essa vontade. E o que eu vou mostrar aqui na palavra de Deus para você é uma chave para você conquistar essas coisas. É um segredo para você chegar a esse ponto aí. Mas eu quero que você compreenda que não é apenas em relação às coisas materiais, sentimentais, físicas, que eu quero falar aqui nessa noite. Apesar de que vou falar de todas elas. Eu vou mostrar aqui um segredo para você vencer nessas áreas todas aí. Mas a minha principal visão e o meu principal objetivo é mostrar para você aqui o segredo para você ser fiel a Deus. O segredo para você se tornar cheio do Espírito Santo. O segredo para você não desviar da presença de Deus. O segredo para você crescer na graça e no conhecimento de Deus. Eu estou servindo a Deus desde os meus 12 anos. Então, ano que vem eu vou completar 60. E nesse tempo todo, eu tenho visto gente que sobe e desce, né? Às vezes eu ficava olhando pessoas assim, parecia que elas estavam firmes e de repente caía, desviavam, afastavam-se, né? E eu queria sempre descobrir um segredo
não ficar nesse sobe e desce, né? E eu quero mostrar para você então aqui, na palavra de Deus, desse texto que eu encontro aqui em Esdras, capítulo 7, versículo 10, que diz o seguinte: porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Ouviu? Quando o texto diz assim, porque Esdras tinha preparado o seu coração, sabe o que ele está dizendo aqui? Está dizendo que o Esdras, ele tomou uma decisão. Você ouviu isso? Amém. E é aqui que eu quero, então, chamar sua atenção. Veja só, tudo aquilo que você é, tudo aquilo que você conquista, tudo aquilo que você realiza, sabe como é que acontece esse milagre aí, essa bênção extraordinária aí? Tudo começa quando você toma uma decisão. Então note bem, é uma questão de decisão. É quando a pessoa ela decide. Por exemplo, se hoje você é o que você é porque em algum momento da sua vida você decidiu, eu vou me tornar isso aqui. Eu vou fazer essa faculdade. Eu vou comprar esse carro. Eu vou construir essa casa. Eu vou fazer isso. E normalmente, quando a gente toma essa decisão, é uma coisa que acontece lá no nosso coração, na nossa alma. As pessoas que estão de fora, elas não entendem não. Quando você diz assim, eu vou fazer isso, eu disse, aí, você vai conseguir nada, né? Você é fraco, não vai. Mas é por causa daquela decisão que a pessoa ela toma em algum momento da vida dela, é que ela realiza. Não é que no momento em que você toma a decisão, você pode nem estar com todo o preparo, todos os equipamentos, tudo que você vai precisar para chegar lá onde você quer chegar, para conquistar o que você quer conquistar, para ser o que você quer ser. Mas você não tem ainda nesse momento. Mas só pelo fato de você decidir, sabe o que acontece? Deus te abençoa. Aleluia. Ele então abre a porta. Ele te mostra um caminho. Ele faz um milagre acontecer. Por quê? Porque você decidiu. Tudo é uma questão de decisão na nossa vida. Sabe qual é o grande problema das pessoas? É que elas tomam decisões sim. Mas só que a maioria das pessoas, elas tomam decisões erradas. Quer dizer, ao invés de decidir para o bem, ao invés de decidir para o melhor, ao invés de decidir para coisas boas, as pessoas elas decidem o errado. Quer dizer, ela diz, eu não vou mais conquistar, eu não vou mais fazer, eu não vou mais me forçar, eu desisto. Ela se auto-sabota, porque ela está tomando aí uma decisão errada. E quando a pessoa ela toma uma decisão errada, olha, ela faz de tudo para que essa decisão realmente se torne uma realidade. Às vezes é até mais fácil
cumprir a decisão errada do que aquela decisão certa. Mas, voltando aqui à história do Esdras, eu quero mostrar aqui para você que esse homem chamado Esdras, ele tomou a decisão certa na vida dele. Houve um momento em que ele então decidiu. E essa decisão que ele tomou, ela foi fundamental e transformou o Esdras em quem ele se tornou. Quem foi esse Esdras aqui? Ele era descendente de Arão, era levita, era da família dos sacerdotes, e houve um momento quando eles estavam no exílio, já o povo de Israel havia sido tirado de lá, da sua terra, eles estavam no exílio. Lá estava o Esdras, e de repente, então, o Esdras, ele tomou uma decisão na vida dele. E a decisão que ele tomou foi essa aqui. Está escrito assim: porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor. Olha que decisão bonita esse homem tomou. Ele decidiu que ele ia buscar a lei de Deus. O que é buscar a lei de Deus? É conhecer a lei de Deus. Ele decidiu, né? A lei existe. Eu não sei nada dela, mas eu vou buscar esse conhecimento. Eu vou me esforçar e eu vou aprender a lei de Deus. E olha, o homem se transformou num escriba, se transformou num sacerdote, doutor da lei. Foi ele quem liderou uma renovação, um avivamento dos judeus, quando eles voltaram lá para Jerusalém. Ele foi um instrumento usado por Deus para causar um retorno à lei de Deus, porque ele se tornou um mestre. Como é que alguém se torna mestre em qualquer coisa? É quando essa pessoa decide que ela vai ser isso. Quando ele decidiu, eu vou aprender, eu vou buscar a lei de Deus. Aí então ele passou a buscar, passou a se esforçar para conhecer a lei e se tornou esse homem que ele se tornou. Mas veja, além da decisão de buscar o conhecimento, além da decisão de aprender profundamente a lei de Deus, ele tomou uma segunda decisão, também muito importante na vida dele. O que é o que mais diz o texto? O texto diz assim: porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir. Olha, tem muita gente que conhece a lei, mas tem muita gente que só conhece, mas não pratica, não vive. Tem muita gente que conhece a palavra de Deus, mas não vive a palavra de Deus. O Esdras decidiu que ele ia ser diferente. Ele decidiu firmemente no seu coração que ele ia conhecer a palavra de Deus, a lei de Deus, que ele ia buscar a lei de Deus. Mas ele decidiu que ele ia praticar a lei de Deus. Aleluia. Ele ia colocar a lei de Deus na sua vida e de fato ele fez. Ele causou em Israel uma verdadeira revolução. Ele levou o povo
que estava todo desviado a voltar a cumprir os preceitos do Senhor. Por que ele fez isso? Porque ele decidiu fazer assim. Mas ele não parou aí nessa decisão. Né? A decisão teve 3 pontos. Né? Primeiro, ele decidiu buscar a lei de Deus. Segundo, ele decidiu praticar a lei de Deus. E terceiro, ele decidiu que ele ia ensinar a lei do Senhor, a lei de Deus, em todo Israel. Ele diz aqui, porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Ele decidiu que ele ia ser um professor da lei. Ele ia ser um ensinador da palavra de Deus. Que ele ia ser um homem a quem Deus pudesse usar para causar aquela revolução lá na sua cidade, no meio do seu povo. Aleluia. E tudo isso que ele decidiu, ele cumpriu. Ele fez. E eu venho aqui nessa noite para dizer que é assim também com a nossa vida. É assim também comigo, é assim também com você. Por exemplo, você está aqui hoje porque você decidiu que você queria. Muitos, durante o dia, tomaram a decisão de não vir. E aquilo que a gente decidiu foi o que nós fizemos. Então veja, se você decide no seu coração que você vai ser fiel, se você decide no seu coração que você vai praticar a palavra de Deus, se você decide no seu coração firmemente que você vai ser um homem de Deus mesmo, verdadeiramente de Deus, uma mulher verdadeiramente de Deus, quando você toma essa decisão, aí então o que acontece? Você se torna. Porque é assim que as coisas acontecem. Quando Deus ele colocou o homem lá no jardim do Éden, ele deu ao homem esse poder para ele decidir. Deu a ele o livre arbítrio. E Deus colocou diante do homem todas as possibilidades. Colocou nas suas mãos a decisão. É você que decide o que é que você vai fazer, o caminho que você vai trilhar, quem é que você vai ser, como é que você vai ser. É uma questão de decisão. Tem gente que decide, eu vou ser pecador mesmo, eu vou pecar mesmo, eu vou roubar mesmo, vou enganar mesmo, vou ser corrupto. Quer dizer, a pessoa decide. E aí faz. Porque quem é que vai impedir? Nem Deus impede. Mas se a gente decide certo, se a gente decide realmente ser fiel, andar nos caminhos do Senhor, aí então a coisa é diferente. Eu me lembro de um irmão que ele era descendente de judeu, mas ele tinha nascido aqui por Manaus mesmo, mas era descendente de judeu. E aí, em algum dado momento da sua vida, ele se sentiu tocado por alguma coisa, e aí então ele tomou uma decisão na vida dele. E disse, já que eu sou judeu, de sangue, né? Agora eu vou ser judeu de verdade. Ele disse, ele então tomou uma decisão, eu vou ser, então a partir de agora, um verdadeiro judeu. E aí ele começou a estudar, foi estudar a Bíblia.
E aí, estudando a Bíblia, ele chegou lá no Novo Testamento. E chegando no Novo Testamento, ele encontrou o judeu mais perfeito que ele poderia encontrar, que era Jesus Cristo. Glória a Deus. E ele então resolveu entregar a sua vida ao Senhor Jesus e se tornou um verdadeiro cristão. Porque ele decidiu isso, porque ele quis isso. Foi uma coisa do seu coração, é uma questão de decisão. Então eu venho aqui nessa noite para dizer a você: decida a sua vida, decida os seus caminhos. Os jovens, os adolescentes, né? Quando a gente é adolescente, assim, criança, a gente começa a tomar decisões, começa a olhar para frente, né, para o futuro, para quem a gente gostaria de ser, né? E aí a gente decide, né? E muitas vezes as pessoas não ligam muito, não levam muito a sério, mas é aquilo que a gente decide que a gente fica fazendo, e é onde a gente chega. Então, decida, abra o seu coração, decida fazer aquela faculdade, decida aprender aquele idioma, decida aprender a tocar aquele instrumento, decida ser aquela pessoa que você já sonhou um dia em ser. Tome a decisão. Isso com as coisas materiais. Decida ser um bom marido, decida construir uma família boa, abençoada, decida ser um bom pai, bom filho, decida ser um bom cidadão, decida ser honesto, decida viver uma vida mesmo na bênção. E aí, com relação à sua vida espiritual, decida ser um servo de Deus, decida ser um homem de Deus, decida ser uma mulher de Deus, e não ligue para o que os outros vão falar, não. Seja fiel, ande nos caminhos do Senhor, aprenda o máximo que você puder de Deus, pratique tudo que você aprender de Deus, e se torne um mestre, um professor, um ensinador também da lei, da palavra de Deus, dos seus caminhos na sociedade em que você está inserido. É isso que Deus quer que você faça. É isso que Deus quer que nós façamos. Esta é a chave. É a decisão. Eu, então, desafio você, nessa noite, a tomar essas decisões. Em todas essas áreas aí. Você pode até anotar, escrever, fazer um propósito, dizer: é isso aqui, é esse caminho que eu vou seguir, é isto que eu vou conseguir, é lá que eu vou chegar, é isso que eu quero, é assim que eu vou ser. Você sabe que tem muita gente que nunca leu a Bíblia, porque ela é esse livro grossão, né? Tem gente que diz assim: é impossível ler isso. Mas olha, se você decidir, você lê em um mês. Se você decidir, você lê. A questão toda é você decidir: eu vou fazer, eu vou conseguir, eu vou ler. Então, fica aqui esta palavra para você. Esdras, capítulo 7, versículo 10. Porque Esdras tinha preparado o seu coração, decidido firmemente no seu coração, para buscar a lei do Senhor, e para cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus ensinos.
Aleluia, glória a Deus. Tudo isso aqui que ele decidiu, Glória a Deus. de fato, ele fez. Aleluia. Assim também como tudo aquilo que você decidir, você vai fazer. Amém. Amém? Aleluia. Fique de pé aí. Glória a